Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você vê o vídeo, mas você percebeu aqui, né, pelo nome, que a ideia, o intuito do vídeo é ajudar você a melhorar o seu parágrafo de desenvolvimento. Então, a primeira coisa importante da gente entender é que uma dissertação, de maneira geral, tem três tipos de parágrafo: introdução, desenvolvimento e conclusão. E o mais comum que a gente vê frequentemente é a dissertação de vestibular com 2 parágrafos de desenvolvimento. O parágrafo de desenvolvimento é aquele no qual você trabalha, desenvolve aquilo que você se propôs a desenvolver e que você evidenciou que iria desenvolver na sua introdução. Tá? É um parágrafo em que o argumento é mais importante. Tá? E aí nós temos alguns tipos de argumentos a serem trabalhados. Tá? Os dois mais eficazes e mais frequentes são o argumento de autoridade e o argumento de comprovação. Tá? E aí, a ideia não é que você coloque a autoridade e a comprovação e pronto. Mas você tem que evidenciar a relação entre a autoridade e a comprovação. A autoridade é o pensador que você escolheu, por exemplo. Tá? E aí você mostra como que um fato do cotidiano evidencia a realidade, a concretude do pensamento dessa autoridade com a qual você está trabalhando, né? Você pega emprestada a autoridade intelectual desse pensador e dessa pensadora para dar mais peso, para dar mais brilho. Aliás, argumento tem a mesma raiz de abrilhantar, tá legal? De qualquer maneira, você pega essa autoridade emprestada para intensificar ali o brilho do seu argumento, a intensidade do seu argumento. Agora, não basta você só trazer a autoridade e não mostrar que você dialoga com ela, não mostrar que você entende o que essa autoridade diz e não evidenciar a relação entre essa autoridade e o seu texto. Tá? Em termos de estrutura, é interessante que o seu parágrafo de desenvolvimento deixe claro qual que é o assunto dele, deixe clara qual que é a ideia dele. Tá? Isso a gente chama de tópico frasal, e é muito importante que esse tópico frasal apareça logo no início do parágrafo. Tá bem? Então, veja só, eu vou trazer aqui um parágrafo de desenvolvimento para você ler e analisar. Tá aí. Leia e analise esse parágrafo de desenvolvimento. Dá uma pausa aí para você ler e analisar. Pois bem, em termos de estrutura, o parágrafo está dividido da seguinte maneira. Temos um elemento de coesão, como o parágrafo anterior, que é um em segundo plano, né? E eu não sugiro, tá, esse tipo de elemento coesivo, porque ele é um coringa, ele não evidencia claramente a relação de sentido entre esse parágrafo, que aparentemente é o segundo de desenvolvimento, e é o segundo de desenvolvimento, e o anterior. Tá? Em termos de Enem, por exemplo, cobra-se o uso de operador argumentativo no início de pelo menos 2 parágrafos, que é o operador argumentativo interparagrafal. O que é um operador argumentativo? É um elemento que liga 2 partes do texto e que evidencia relação de sentido entre essas 2 partes. Aqui tem uma ligação. Se eu estou colocando em segundo plano, então o que tinha atrás é um primeiro plano. Ok. Só que a relação de sentido não está evidente aqui. Eu não sei se vai haver aqui uma relação de sentido de conclusão, de adição, de adversidade. Tá? São as 3 relações de sentido mais comuns entre os parágrafos. Tá? Um parágrafo traz uma ideia que se adiciona à do anterior, então a gente chama uma relação de sentido de adição. Traz uma ideia que é um contraponto à ideia do anterior, a gente chama de adversidade, ou traz uma ideia que conclui a do anterior. Esse que traz a ideia que conclui, de maneira geral, o parágrafo de conclusão. Tá? Então, não sugiro começar com em segundo plano,
Mas logo depois a gente tem, fica claro que o governo federal afeta a influência do trabalho para a criação da dignidade humana. Então, ok, né? Tá aí, né? O tópico frasal, o governo federal afeta a influência do trabalho para a criação da dignidade humana. Na sequência, a gente tem um argumento de autoridade. A título de ilustração, a socióloga Marilena Chaui, autora de A Ideologia, afirma que a elite não produz programas sociais que garantem os direitos das minorias a fim de manter seus privilégios restritos. Beleza também. E, né, nessa parte, que eu marco agora em cinza, é que nós temos a parte problemática do parágrafo. Né? Sendo assim, é possível concluir que a elite presente no Estado atrapalha a criação de medidas que garantem um trabalho digno a toda a população para prosseguir com a desigualdade social. O fato de a Chaui afirmar uma coisa não me leva a concluir essa coisa, ou não deveria me levar a concluir essa coisa. Então, eu preciso aqui evidenciar melhor a pertinência disso que Chaui diz. Por consequência, o proletariado continua sem um emprego laboral, com uma remuneração que garante qualidade de vida, e a elite mantém a dignidade humana como um privilégio restrito a ela. Então, tem relação entre a parte verde e a parte cinza. Não dá para falar que o parágrafo é ruim, o parágrafo é bom. Só que também não dá para falar que o parágrafo esteja no nível da excelência, da perfeição. Aquele parágrafo que receberia nota máxima, tá? Dentro de uma ideia de desenvolvimento, dentro de uma ideia de competência 3. Tá? E eu tenho aqui, né, o fechamento do parágrafo, retomando o tópico frasal, que está lá no início, uma estrutura bem bacana. Então nós temos um parágrafo que tem sim uma estrutura bacana, boa, tá? Um parágrafo bom, mas que não chega à nota máxima porque o diálogo entre essa parte verde e essa parte cinza não está muito bem elaborado. Eu tento reescrever o parágrafo aqui e eu quero que você pense comigo se faz sentido o que eu faço aqui. Em segundo plano, eu mantenho o mesmo conectivo. É importante evidenciar que o governo federal não apresenta desempenho suficiente para que o trabalho amplie a dignidade humana. Então, o governo federal afeta a influência, eu já coloquei que ele não tem um desempenho suficiente para que o trabalho amplie a dignidade humana. Conforme a filósofa Marilena Chaui defende em seu livro Que é a Ideologia, a elite econômica domina o poder político e, a fim de manter seus privilégios, impede a criação de programas sociais que efetivamente garantam a integridade dos pobres. E aqui eu já trago essa ideia de manter os privilégios. Então, para manter os privilégios, o que ela faz? Ela impede a criação de programas sociais que efetivamente garantam a integridade dos pobres. Né? E a elite econômica domina o poder político. Veja lá em cima, né? O governo federal afeta a influência, mas qual que é a relação entre o governo federal e a elite? Eu preciso deixar claro que o governo federal está dominado pela elite. Aqui eu já trago, olha, a Chaui evidencia essas duas coisas. A partir de seu pensamento, é possível inferir que direitos trabalhistas básicos, como salário mínimo, descanso semanal remunerado e até mesmo as férias, não são suficientes para que o trabalhador consiga viver dignamente. Aí olha a ideia, né? Não apresenta desempenho suficiente para que o trabalho amplie a dignidade humana. Então, tem direitos? Tem, só que eles não são suficientes para que o trabalhador consiga viver dignamente. Mas como assim não é suficiente? Seu salário, na maioria das vezes, é suficiente apenas para comer e conseguir a força de enfrentar um novo período de trabalho. Suas férias, quando existentes, são tempos para que ele faça, em sua casa, o que ficou pendente enquanto trabalhava diariamente. Não percebe? Aqui eu vou para a ideia da concretude. Olha, eu disse que esses direitos não são adequados. Ou melhor, não são suficientes para viver dignamente. E aí logo depois aqui eu trabalho mais claramente essa ideia. Bom, ok. Tudo, então, calculado pela elite
e executado pelo governo a fim de manter os pobres sob seu domínio, ainda que isso custe a dignidade deles. Retomando então essa ideia da dignidade humana que está aqui. Beleza? E aí você olha para cá e fala, bom, gostei ou não, aí você pensa aí. Tá? Mas existe aqui também um problema, porque se eu trago essa ideia de descanso semanal remunerado e até mesmo as férias, né, eu falo de salário, cadê? Salário mínimo, descanso semanal remunerado e até mesmo as férias. Quando eu vou trabalhar com essas três ideias, na verdade eu trabalho só com o salário e com as férias. Foi o que eu li para você. E eu deixei de ler essa parte. O repouso semanal, que é o descanso semanal remunerado. Então veja bem, quando eu suprimi isso daqui na minha leitura, eu deixei o meu texto falho. Agora, quando eu coloco isso daqui na minha leitura, eu deixo evidente, olha, eu levantei salário, DSR, descanso semanal remunerado, e férias. E eu desenvolvi salário, descanso semanal remunerado e férias. Né? Pois bem, mas eu não tenho espaço suficiente para trabalhar com esses três elementos. Ok, então aqui nessa frase eu tiro um ou dois deles e nessa frase eu também tiro um ou dois deles. Tá? Vou tirar um só, beleza, vou tirar dois. Eu tiro um daqui e um daqui, ou dois e dois. E aí percebamos aqui o argumento de autoridade, que eu vou colocar em negrito, o que não é meu, né? Ou eu vou colocar aqui em verde, para manter a ideia do outro, lá em cima. E agora, negritado, a evidência de que o argumento de autoridade que eu trouxe para o texto dialoga com a realidade que eu vejo no mundo. E o tópico frasal que estava aqui em cima, retomado aqui embaixo também. Tá legal? Então, é isso. Espero ter ajudado a perceber o que fazer para, de fato, conseguir trazer para o desenvolvimento algo que convença melhor o leitor e algo que traga maior possibilidade de nota máxima na competência 3 do Enem e nos critérios que avaliam a evidência de um bom projeto de texto e a evidência de uma boa estratégia argumentativa. Valeu, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.